Olá, bem-vindos a mais um Vale Negócio Podcast. O podcast criado para dar voz aos empreendedores da nossa região e também mostrar para os nossos espectadores como é ser empreendedor pelos bastidores, né? Eu sou o Breno Fernandes, junto comigo aqui na equipe de apresentação está o Eduardo. Vou começar por você hoje, Eduardo. Fala um pouquinho e se apresenta. Olá, mais uma vez, obrigado, um prazer estar com vocês, dividindo essa mesa com vocês, com os nossos convidados. Primeiramente, agradecer a marca de roupas masculina Mr. Phil, que hoje nos patrocina. Você está elegante, Eduardo. Muito obrigado, obrigado. Todos nós, inclusive. Sigam Mr. Phil Oficial, aproveita, segue lá. Muito obrigado. E também o Fraguinha, nosso outro apresentador aí. Fraguinha, apresenta pra gente os convidados de hoje. Bom, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Ao casal Maju e o Vitor, são responsáveis aí, estão famosos aqui na cidade, e região. Badalados, né? Sim. Metidos à besta. Bom, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, quando que vocês começaram também o início do relacionamento e como surgiu a ideia do Metidos à Besta. Resume pra gente aí, vai. Quem de vocês vai você falar? Tem mais poder de síntese, pode falar. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, prazer Maju. imenso estar aqui. Bacana. Vamos lá. Eu sou a Maria Júlia, eu tenho 25 anos e quando a gente começou a se relacionar, eu morava em São Bernardo do Campo, que é no ABC Paulista. Então, o Vitor, muito gentilmente, ia quase todos os dias me visitar. E o Vitor daqui de São José. E ele é de Jacareí. Nós moramos em Jacareí, inclusive. Ele ia me visitar e eu tentava arrumar lugares legais para levar ele para conhecer ali, principalmente porque São Bernardo, não sei se vocês conhecem, é bem perto de São Paulo. Então a gente arrumava uns rolês legais para fazer por lá. E depois que a gente se mudou para cá, que a gente começou a morar junto, hoje nós somos casados, nós mantivemos... Ou seja, você não conseguiu convencer ele a ficar pra lá. Ele convenceu. Não, eu vim pra cá, voltei minha família daqui também. Eu tinha essa ideia, minha sogra já morava aqui, os irmãos dela, eu falei, vem pra cá mais pertinho. E aí tivemos também o agravante aí da pandemia, então eu já fiquei de lockdown pra cá. Sim. E por aí foi. E aí nós trouxemos essa tradição de sempre estar conhecendo lugares novos, depois que a gente já estava pra cá também. E já era uma tradição, né, dos amigos perguntarem pra gente, vou sair com uma menina nova, onde que eu vou? Hoje eu quero conhecer, eu tô cansado de conhecer um lugar, de ir no lugar que eu sempre vou, quero conhecer um lugar novo. E aí... Sim, primeiro encontro era o campeão, todo mundo mandava perguntando de primeiro encontro. Primeiro encontro aonde, né? Tem que encantar, né? Então tem que encantar. A gente recebia muita mensagem dos amigos, de pessoas próximas, de pessoas que já conheciam, que sabiam que a gente gostava de sair. O Metidos à Besta já existia antes de existir o @ Metidos à Besta. Poxa vida, que legal. Era isso. O perfil surgiu de uma ideia dela, na verdade. Porque ela resolveu montar um Instagram, ao invés da pessoa ir pro nosso WhatsApp e perguntar pelo Instagram. Centralizar as informações. Sim. Otimizar, né? Exatamente. A gente acabou juntando a ideia dela, de fato, porque na verdade a gente divide bem o nosso Instagram. Sempre que você vê na conversa, no texto da postagem, a comida é a Maria Júlia que escreve sempre. E a bebida sou sempre eu que escrevo. A gente tem essa divisão. Então, normalmente, as pessoas perguntam mais de bebida pra mim e mais de comida pra ela. E quando responde no direct, quem responde? Quem tá na hora. Mais tranquilo. Às vezes eu falo pra ele, hoje vai ser um dia difícil aqui, fica irresponsável. Tá bom. Ou, por exemplo, geralmente, entrar em contato com as pessoas. Quem faz isso é ele, justamente também por causa da carreira e tal, de já ter mais essa facilidade. E... Eu sempre gostei muito de avaliar comida, até internamente mesmo. Já fiz um curso de gastronomia. Legal. Então, essa parte já era minha. E ele sempre gostou de beber bem. Então... Nossa, que triste, né? Que triste. Que triste. A gente chegou à conclusão, na verdade, que todos os indícios do Metidos à Besta já estavam na nossa vida. Mas a gente resolveu centralizar e otimizar essas informações em uma rede social. Foi isso. Legal. E por que o nome Metidos à Besta? Da onde surgiu essa ideia aí? Dela também. Porque, dela? na verdade, assim, a gente tava conversando sobre isso um dia e ela falou, putz, que nome a gente vai dar? Como tem que ser um nome curto, mas tem que ser um nome legal para não ter um ponto, alguma coisa, underline. A gente queria um nome curtinho. Sim. E aí ela falou, porque alguma coisa tipo Metidos à Besta. Aí eu joguei na hora, eu tava na frente do Instagram, falei, Metidos à Besta, existe, pronto, é nosso.
Foi. Legal. Já estava criado, não teve outra possibilidade de nome, não teve nada, assim, foi direto esse nome. E foi numa brincadeira, eu falei, tipo, Metidos da Besta. Não. Aí ele, não, é isso. É isso, foi legal, eu achei que ficou fácil, eu não sabia por que ninguém tinha esse nome, porque é tão fácil de usar pra qualquer coisa, mas sorte. Que bom. Era pra ser Foi, nosso. era. Chega a ser uma expressão, né? Você tá metido a besta. Sim, exatamente. O tal do enxerido, depois de ser enxerido, metido a besta, né? Que eventualmente acontece, né? A gente de estar fazendo, de postar honestamente, não fazer aquelas postagens que todo mundo é sempre o melhor restaurante, a melhor pizzaria, o melhor tudo. Quando a pessoa critica, é sempre isso que elas perguntam pra gente. Mas o que vocês estudaram? O que vocês souberam? E aí o nome casou nisso também. Não, a gente não é essa ideia. Isso é metida a besta mesmo. A gente quer que essas pessoas que estão ali confiam no que a gente gosta, vão junto, mandam mensagem, olha, a gente também foi. Olha, a gente gostou disso. Olha, a gente não gostou disso. Então a gente e nos comentários, eventualmente, quando surge ali um post que tem algum tipo de controvérsia... Eu falo isso, olha, na minha opinião... Sim. Não é uma certeza. Na minha singela opinião é isso. Exatamente, eu não tô te falando que é o melhor, não tô te falando que é o pior, não tô te falando que tem estrela não Michelin. Vá. Exatamente. A gente nunca é a fala minha não opinião, vá. tanto que a gente sempre fala, nós fizemos amigos lá, o Eduardo é um amigo que a gente fez lá, e tem vários outros, assim, que a gente considera realmente quase uma pequena família, porque a gente troca informações, a gente não só indica, a gente recebe muito ainda. Da listinha que eu faço dos restaurantes que a gente tem intenção de ir futuramente, metade é de amigos que a gente fez lá que indicaram pra gente. Legal. Aproveitando o que você falou, né? Vocês dão a sua opinião. Como vocês conseguem separar assim, a questão do gosto pessoal mesmo ou algo que vocês vão avaliar para divulgar para o público? Como que vocês conseguem? Por exemplo, sei lá, não gosto muito de frutos do mar, mas eu fui e avaliei. Não, na verdade, como o que a gente faz normalmente? Eu sou mais difícil do que a Maria Júlia para isso, porque eu tenho um prato que eu sempre, se tiver no restaurante, meu primeiro impulso é sempre pedir, porque é sempre o meu favorito. Eu sou viciado em bife à parmegiana. Viciado. Quem não gosta, né? Quem não gosta, pois é. Em qualquer lugar eu não vou ver outra coisa do cardápio, eu já meio que decidi na minha cabeça, faz post de novo, vai ser o mesmo post com as mesmas coisas. Tipo, ele tá sendo já que você puxou esse prato, qual que é o melhor bife à parmegiana da região? Eu esse acho que é o na sua opinião. Da choperia do Português em Jacareí é o melhor. Não tem... E ele principalmente já experimentou muitos. É muito bom. Caramba, eu sempre achei que era o rei do filé. Eu gosto muito do rei do filé. Então, está na minha lista pra ir. Rei do filé, a gente não foi então você não comeu ainda. Não. Mas é que o Portuga, assim, é uma... É tradicional, né? É tradição, é isso. É uma tradição. É isso. Entendi. É desses restaurantes que quem mora em Jacareí vai desde pequeno. É pizza do gordo e parmegiana do Portuga. É uma relação é quase afetiva. Assim, a gente vai de vez em quando jantar, almoçar, ela fala, olha, quando eu vinha com meu pai, eu já caí daquele parquinho. A gente tem essas relações, assim. Mas, além de tudo, além da comida, eu sou viciado em alguns tipos de bebida. Então, por sair muito, eu sei os tipos de bebida que eu gosto. Então, quando eu olho no cardápio e falo, isso aqui, mesmo que o cara fale, isso aqui é meu carro-chefe, eu não vou pedir. Porque eu vou falar, puta, não é do meu gosto. E quem lê muito sabe que eu sou viciado em gin tônica. Eu adoro, mas o gin tônica. Gin tônica e limão, só. E aí a gente vai nos lugares que as pessoas falam, experimenta o meu gin tônica, porque o gin tônica é legal. Experimenta, e aí a pessoa você vai tomar o gin tônica, a pessoa fica assim pra você. Na verdade, o humor do Vitor, ele pode ser medido pelo drink que ele tá tomando. Se é um gin tônica, é porque é um dia tranquilo, às vezes é um dominguinho, ele tá fazendo sol. Se é um old fashion, teve um dia difícil. Aí é o whisky. O whisky é o basicamente, esse é o termômetro. Pesado. Esse é o termômetro dele. E aí eu fico, em relação aos drinks, principalmente, eu fico experimenta alguma coisa nova. Sou eu que vou ficar com esse drink e ele fica nos clássicos dele ali, sempre. E vinho os dois gostam. Sim, bastante. Meu ponto fraco. De tudo é o meu ponto fraco. Tudo é o meu ponto fraco. É o que eu ele mais vem gosto se de beber. aprofundando, inclusive, nesse assunto já faz uns anos. É o que eu ando estudando. Aí sim, eu parei de... Aí não é só litragem, eu comecei a estudar mesmo. Porque além de tudo, como eu tenho relação com algumas pessoas que fazem isso profissionalmente, aí eu comecei a estudar um pouco mais pra também não ser a pessoa da mesa que fica... Eu falei, não, eu vou estudar isso aqui pra
para entender um pouco mais. E vocês acabam atendendo, assim, indo mais em São José, Caçapava, Jacareí, conseguem ir conhecer locais, tipo, Caraguá, Ubatuba, ou vai fazer uma viagem mais longa, sei lá, surge uma viagem para o sul, vai lá ver também? Que região que vocês costumam buscar para... Predominantemente São José, pela variedade, pelo tamanho da cidade. Proximidade também. Proximidade. A Jacareí, infelizmente, é uma cidade saturada, é uma cidade que poucas pessoas conseguem inovar e é uma cidade pequena. No mercado, exatamente. Que às vezes a pessoa até inova, mas ela não consegue permanecer no mercado. Então, predominantemente São José, que é o polo regional para onde vem as novidades, mas sempre que a gente viaja para algum lugar também, a gente pelo menos faz uma avaliação. Com exceção da nossa última viagem, que foi a Paris. Mas aí também é um pouco complicado, porque eu falei pro Vitor, Vitor, eu não posso fazer uma avaliação em Paris. Esse croissant não tá tão bom. Não existe. Qual a referência, né? A ideia era fazer pelo menos um Reels ali, mas assim, quando você tá lá é muito rápido, é tudo muito dinâmico em viagem turística mesmo, né? Você quer conhecer o máximo de coisas possível. Então, não teve. Teve story, tipo, olha, estamos aqui, custou tanto. E só. Foi uma exceção. A gente postava os preços, porque isso as pessoas estavam muito curiosas. Então, a gente foi uma exceção. Tomando café. Ela fazia, quanto custa esse café? Sempre, tudo. Então, a Maria Júlia começou a fazer postagem. Dessa mesa tinham 2 cafés, 2 croissants e uma coisinha. Ela fazia seta, tal coisa custou 6 euros, tal coisa custou 2 euros. E postava a dolorosa depois, que era bem dolorosa. Até porque o paladar muda muito de cultura para cultura, né? Então, acho que é o berço da gastronomia mundial. Como que eu vou falar mal da gastronomia francesa? A gente não achou nada que a gente não gostou. Não, teve uma panacota que era gelatina. Teve uma panacota eu podia virar ela de ponta cabeça, sim. Era gelatina. Mas fora isso, chega a ser metidos a besta demais. Falar mal. Era demais até tanto que a gente até viu um vídeo, né, antes do podcast aqui, falando sobre a estrela Michelin, que nasceu de lá e tudo mais, né, Eduardo? Sim, legal. Tem algumas coisas que quando você para olhar, de fato, a base é muito de lá, então é muito difícil. Porque minha sobremesa favorita, por exemplo, que é de lá. Eu tive que me segurar, porque todo restaurante ia pedir a mesma sobremesa. Creme brulee. Eu adoro. E é muito difícil de achar. Hoje em dia ainda está se popularizando mais, mas era muito difícil, há uns 2, 3 anos atrás, de ter nos restaurantes, porque não é nada demais a sobremesa em si. É uma sobremesa um creme de baunilha. Com baunilha e que a pessoa joga açúcar em cima e vem com maçarico. Então fica com aquela crostinha de açúcar queimado. É isso. Eu falo que o creme brulee é o famoso pudim que tem em qualquer restaurante no Brasil. Qualquer restaurante tem o pudinzinho, porque é o clássico daquela gastronomia. O nosso é o pudim, o de lá é o creme brulee. E aí ele ia experimentando e falando. E eu falava, e aí ele? Perfeito. É isso. Aí no outro restaurante falava, assim, perfeito. Então não tinha como. Mas geralmente a gente faz sim. Quando a gente foi para Gonçalves, a gente tinha acabado de começar o Instagram e a gente fez um post. Infelizmente a gente foi para Gramado um pouquinho antes, mas assim, coisa de 2, 3 meses antes de fazer o Metidos à Besta. Mas todas as próximas viagens que já estão marcadas vão ter. Já tem roteiro ali. Já tem roteiro. Melhores restaurantes É ela quem faz os roteiros, as escolhas de restaurante. Normalmente é ela quem faz, não sou eu. Eu sou levado. Mas uma curiosidade agora, São José tá perdendo muito para Paris ou não? Na questão da... Não, São José é muito... E assim, a gente percebeu, inclusive quando inaugurou o de Paolo aqui, que a gente foi, eles convidaram a gente para ir conhecer. E a gente estava conversando com o responsável pela expansão das franquias. Ele vem para cuidar do atendimento, deixar azeitado o atendimento e vai para a próxima. E ele estava falando para a gente que todos os estudos que eles fazem está apontando São José como o próximo polo gastronômico do Brasil. Tanto que se você olha, no caso do não só de Paolo gastronômico, mesmo, né? Econômico mesmo. Que econômico, São José já vem galgando essa posição, né? Mas assim, se você olha, por exemplo, no caso do de Paolo, eles têm sul. E aí você vai vendo a descida, deveria ser Campinas, que é a descida natural dos restaurantes. E não, eles pularam tudo e vieram para São José. Sul, todo sul, São Paulo, São José.
Então, Que assim, isso? Aí agora a gente vê o coco bambu também que tá vindo, então você vê que não é uma brincadeira, né? Que é realmente uma expansão aí. Mesmo aquele Laguapa da Paola, do Masterchef, que veio e abriu uma unidadezinha pequena pra ver como é que é o mercado. Sentir, né? Mas não fica pra trás, não. Futuro de crescimento. Eu acredito, pelo que a gente vê de potencial de crescimento, inclusive das pessoas que falam e tudo, eu acho que daqui a uns 5 anos a gente não tá perdendo em nada pra São Paulo, de quantidade de coisa. Porque São José, especificamente, o público de São José, na minha opinião, né, tem uma peculiaridade que nenhuma outra cidade do Vale tem. As pessoas de São José consomem em São José. Sim. Então, por exemplo, a gente estava falando de Jacareí há 5 minutos atrás. As pessoas de Jacareí podem ter a mesma loja em Jacareí e em São José. As pessoas compram em São José. Porque elas acham que tem um status, tem uma coisa diferente, então é muito difícil. É muito difícil uma empresa que começou em Jacareí e que sobreviveu em Jacareí. A maioria migra para São José. Então, assim, é uma coisa... Até mesmo para sobreviver, né, eventualmente. Não é isso, é uma visão de mercado difícil. Mas não deixa nada a desejar, até porque o brasileiro é muito caprichoso. O francês é talentoso. O francês nasce sabendo fazer croissant. O brasileiro, em geral, é muito caprichoso e é muito atencioso. Então, se eu vou aprender a fazer, eu vou aprender a fazer direito. O brasileiro aprimora, né? Lá fizeram croissant, aqui fizeram croissant recheado. Nossa pizza é outra coisa. A própria pizza, né? É isso. É isso. É o hot dog, que pegam... aparecendo postagem pra mim, hot dog americano. É aquele que é pão, salsicha e mostarda. O nosso é aquele x-tudo, que tem tudo. Tem a própria pizza na Itália é pizza e molho e uma calabresa assim. Sim. E vai. Mas das cidades que você perguntou, a gente já fez algumas. A gente fez Me Ajuda. Jacareí, São José. Taubaté. Gonçalves. São Paulo. Guararema. Litoral. Caraguá, Ubatuba. Caraguá a gente já fez. Ubatuba não. Ilhabela. A gente já foi, mas eu não lembro se a gente fez. Tem alguns lugares que a gente vai com uma frequência até grande, mas a gente sempre tá de férias. Sim. Então falta fazer. Mas a região aqui tá bem equilibrada, assim. Tá, mas assim, a gente só falou de coisa boa. Né? E ruim. Lugar assim que, nossa, gente, porque a nossa não dá pra voltar. Especificamente é falar a verdade. Quando a gente foi montar, a ideia da Maria Júlia foi essa. Ela falou, olha, eu não queria montar mais um perfil que você entra nas postagens e vai descendo. É aquele, descobrimos o melhor restaurante. Descobrimos a melhor pizzaria. Descobrimos a melhor doceria. Aí na semana seguinte, descobrimos a melhor doceria. Não é mais a da semana passada. Então assim, a gente já tinha definido que não seria esse o estilo de postagem. Aí, para qualificar mais o público, porque a gente queria pegar um tipo de público mais AB. Então, para qualificar esse público, a gente não faz esses reels falados que estão na moda. A gente faz texto. A pessoa vai ler o texto, se ela gostou do Gin Tônica, ela vai ler o que eu escrevi do Gin Tônica, não é falar. É ir contra o que tá na moda, né? Então, a gente... só essa questão de escrever... já dá um impacto maior ali, porque o que está escrito fica. Você pode entrar ali e vai ver um story desses perfis que fazem sempre tudo igual, vai sumir em 24 horas. O meu vai estar ali para você ler daqui a 1 ano, daqui a 2, 3 anos e vai continuar lá. Então, assim, a gente já teve alguns problemas em relação a isso. Com franquias que mandaram pessoas lá do Nordeste vir comentar no meu post e xingar. Como se a gente estivesse mentindo no post. Mas eu vou e adoro. Aí a gente eu vai escrevi olhar, embaixo, eu falei, querida, Salvador. você foi do Maranhão. Mas não é na de Salvador, é na daqui. O pessoal meio que, sei lá, pega uma pessoa aleatória. Então a agência que tá cuidando fala, entra todo mundo lá e responde pra dar uma baixada de ver se eles apagam, ver se... Não é a maioria, não. A gente tem uma relação muito mais legal do que complicado com os restaurantes. Eu diria que, sei lá, de 100% dos posts, 10% deram problema. Isso. Talvez, verdade... eventualmente, depois a gente tenha tido alguns problemas com o tratamento que foi nos dado, que é diferente do que foi dado para os clientes que foram depois. E aí eu fico muito brava, já cheguei a excluir post por causa disso. Mas ali na hora, confusão nos comentários do post... Pouquíssimos. E mesmo, eu acho que a reação do dono do restaurante diz muito sobre o que ele quer com o restaurante.
Porque eu acho que funciona da seguinte maneira. Eu chego e falo assim, não gostei do seu... Vou te dar um caso de uma postagem. A gente pediu o Moscow Mule, que é um drink com vodka, gelo e aquela Sim. espuma de gengibre que tá na moda. E aí, quando todo mundo imaginou uma espuma de gengibre agora? É uma espuma. É quase um creme essa espuma. Por quê? Porque ele vai adocicando o drink, que é a vodka, né? E a gente foi em um que parecia um colarinho de chopp. Dá pra ver na foto que parecia um colarinho de chopp. Eu tirei a foto, conversei com a Maria Júlia, a hora que eu voltei já tinha saído metade. Não era a proposta do drink, não é a proposta do drink. E eu escrevi isso no post. Falei, gente, pode ser que não seja assim sempre, mas hoje tava legal. Esse drink tá aqui a foto, olha aqui, se der zoom dá pra ver, parece um colarinho de chopp. E eu recebi porque o dono não concordar comigo é super ok. Passo até meu telefone, se ele quiser. E ao invés da pessoa me chamar no direct do Instagram e falar, pô, cara, o que você não gostou? Mas é que não é assim, é assado. Não, eu recebi assim, Aulas. uma aula em que em hora alguma ele deixou passar que, poxa, eu vou ver, nada. É assim, todo mundo faz errado, eu faço Foi certo. isso. Resumidamente Você foi isso. não entende nada. Você... Porque os bares Você estava fazem... errado e ele errou certo. Os bares fazem, agora que este drink foi para a moda, os bares fazem de uma forma para comercializar, mas o correto não é feito dessa forma. E como eu sempre digo, escrevo nos posts e estava comentando com vocês aqui também, na minha opinião, não é legal. E outra coisa, se você Não está tava legal. acostumado a comprar batata frita daquele jeito que todo mundo imaginou. E o jeito de batata frita não é assim, é crua, vamos dizer. Mas todo mundo sabe que a batata frita comercializada é desta forma. A tua que a gente referência é come. aquela, né? Se você faz diferente, eu acho muito legal. O seu garçom devia avisar. Ó, aqui é diferente. Aqui minha batata vem crua. Não tem problema. Sim. Aí eu como se eu quiser, ou se eu não quiser, eu falo, pô, tem como passar no óleo? Pronto. Mas a partir do momento que as pessoas, na verdade, o que acontece? Com a popularização da profissão de chefe, a pessoa deu um status para esta profissão especificamente, aliás, para várias. As pessoas começaram a inverter um pouco. O final do trabalho é o público. As pessoas precisam entender que o trabalho só é completo quando o público está satisfeito. As pessoas cozinham para que o público esteja feliz. Pode ser que não seja do meu gosto. Pode ser que eu não coma o carbonara, que a Maria Júlia adora, porque é apimentado, eu não gosto de pimenta. Aí tudo bem, eu vou falar, poxa, eu não gosto de pimenta, eu não vou pedir. Mas a Maria Júlia que gosta de carbonara tem que poder opinar se é bom ou não, e você tem que ter o mínimo de humildade para ouvir e falar você está errada. E na verdade, Mas ouve, o que a gente conversa. faz é basicamente, eu sempre falo isso pra ele, o que a gente faz, todo mundo aqui já ouviu falar de cliente oculto, certo? Eu faço um cliente oculto de graça pra isso. vocês, pagando ainda. Eu vou lá, falo, muitos restaurantes levam em consideração o que a gente falou. Muitos. E se você não quer, tudo bem, é um direito seu. Mas também é um direito meu de como consumidora, como uma pessoa que vai lá e paga a conta, que geralmente não é barata no final, eu tenho o direito de gostar ou não. Sim. Então, assim, cabe a você acatar ou não, da mesma forma que cabe a mim gostar ou não e voltar ou não e passar para os meus amigos, que é o que eu sempre falo, são os nossos amigos. Então, a gente já teve alguns probleminhas com isso, sim. E teve algum caso ali que vocês postaram uma experiência ruim que vocês tiveram e tiveram ali o pós-venda, veio falar com vocês, você teve algum caso, veio de novo? Tem. A gente teve um retorno muito, muito legal de um dos posts, assim, que a gente mais desceu o pau, que foi a Fazenda da Vovó. A gente não gostou, nem um pouco mesmo. O almoço estava ruim. E lá é caro. E lá é caro. Vale E o lembrar. passeio foi gostoso. Eu falo, a gente conversa disso, que talvez voltar com a família, porque lá tem parquinho, tem os bichinhos e tal. Assim, é um passeio gostoso. A comida não vale. A comida não valia até quando a gente foi, né? E eles tiveram, assim, um retorno muito Foi muito legal. a pós-venda dele. Olha que bom, obrigada. Tá aqui um voucher de café, acho que é de café da manhã pra gente retornar. Que responderam isso nos comentários. Sim. Começaram, gente, realmente eu também não gostei do almoço, mas o café da manhã é maravilhoso. O Foi, público falando. Sim. É colonial E aí que eles eles mandaram. falam, né? Sim. Então, assim, a gente teve foi admirável mesmo a atitude deles, assim, da forma com que eles acataram o que a gente falou. Não, E teve um explicaram retorno o que muito legal. aconteceu, assim, falaram É. o que tinha acontecido, a gente conversou sobre, eles admitiram que naquele dia não estava legal, eu não lembro se faltou gente, teve uma justificativa.
Mas assim... É natural que ocorra. Todo mundo Exatamente, falha alguma vez na vida. Todo mundo vai exatamente. falhar alguma Tanto vez. que, por exemplo, um restaurante que a gente vai muito, não fizemos post. Até hoje, a gente já foi umas três vezes no Greco. Ah, sim. A gente adora no Greco. Ele já tava assustado ali. Qual será que vai falar? Qual será que eu vou sempre O Greco a gente foi, a primeira vez que a gente difícil, foi, ou- que foi essa vez que eu tive um probleminha, a gente tava com um casal de amigos, aí não vai fazer post e tal, e as 2 outras vezes é porque eles ficam abertos até bem tarde, e a gente tava voltando de algum show, vamos passar lá pra comer porque é gostoso. A primeira vez que eu fui lá, o meu macarrão estava completamente passado. Completamente. Era um Grudando, sabe? polvo e eles deixaram o ponto de uma massa de tamanho normal, mas era aquele espaguete bem fininho. Ele quebrava, assim. E eu virei pra menina e falei, olha, não dá pra comer. Eles falaram, não, com certeza, tá aqui, o que a senhora quer? Eu nem queria outro prato. Falei, imagina, não. Aí eu fui lá pedir o carbonara, que é o que eu gosto. E eu sei que vai ser bom. O arroz e e feijão. É o meu guarda-chuva. Exatamente. E aí veio impecável e tá tudo certo, porque acontece. É o que você falou, todo lugar vai ter um problema, ninguém a pessoa nasce que perfeito. Vai lá e coloca que vai ter um bar, vai ter um restaurante, você tem que ser comercial. Se alguém te fala isso. alguma coisa, dá um passo atrás. O que será que eu estou errando? Será que esse cliente específico que tem um gosto diferente? Ou será que não tem foi alguma uma coisa situação errada no mesmo? dia? Vamos É isso. tentar Com acertar isso certeza. aí, porque, na verdade, você precisa monetizar, você precisa viver, você vive daquilo Com ali. certeza. Se você não tiver cliente, volta na questão. O ponto final, É chave, é o cliente. Sim. E a gente acaba, ainda bem, por conta do Instagram principalmente, a gente acabou aumentando muito a quantidade de restaurantes que a gente visita. Porque se você está com vontade de comer comida japonesa, por exemplo, ao invés da gente ir no restaurante que a gente já vai e gosta sempre, a gente acaba indo num novo para conhecer um novo, para gerar conteúdo. Então a gente vai pouco nos restaurantes que a gente gosta. Que a gente acaba indo, o tempo livre que a gente tem, a gente vai em restaurante novo para fazer postagem, para ver o que as pessoas indicaram, enfim. Então, poxa, restaurante japonês. A gente deve ter pelo menos uns 8 na página. Poxa, se eu falo em algum momento que alguma coisa específica daquele restaurante, aquele dia não estava bom, o dono deveria ficar de olho naquilo. Que aquilo está muito diferente do resto, para eu estar dizendo. O resto está muito errado, tipo a espuma do Moscow Mule, tudo bem. Mas é um ponto que o dono deveria olhar. Porque Sim. tem muitos. A gente acaba visitando muitos de tudo. É que, na verdade, o Vitor tem um sonho de ter um restaurante. Ah, E é uma meta, na verdade, não é um sonho. Tem um prazo aí pra isso acontecer. Imagina o quão chato vai ser o É isso que eu ia falar. O pessoal Então, vai lá se vingar de você, né? Então vai ter ele fila de sempre- espera. Sim. Vai chamar fila do ódio. Sim, então ele sempre, tudo que ele fala, assim, em relação ao dono, você vê que ele sempre volta nisso, de o dono é porque é o que ele faria. sim. E é muito interessante de ver, porque eu não tenho nenhuma dúvida que seria impecável com a minha chatice e a dele reunidas. E ele monta equipes. A gente vai nos restaurantes, não é só pro Metidos à Besta que ele faz uma avaliação. Ele Não, faz eu uma tenho uma avaliação listinha interna já. e ele fala assim, essa pessoa estaria na minha equipe. Essa pessoa nunca estaria na minha equipe. Essa pessoa seria o gerente da minha equipe. E por aí vai. Ele tem uma equipe de umas 50 pessoas. Mas seria, assim, um restaurante impecável, porque ele ouve e ele lê muito o que as pessoas falam e leva em consideração. Mas a gente não pode esperar isso de todo mundo, né? Não dá. Infelizmente. Não, e assim, existem coisas, eu acho, que todo mundo que já foi em um restaurante na vida já passou. Aquele garçom que tá te olhando, mas não tá te vendo. Sabe Que aquele finge. garçom que Sim, fica assim? normal, é. E aí você fala, mas eu tô na frente dele, você fica aí, a pessoa tá Quase te faz ignorando. assim, Essas coisas, o prato que você vê que tá lá no balcão pra te entregar e vai chegar Esfriando, frio, você né? sabe que vai Esfriando. chegar frio. É. Porque não tem milagre que faça chegar quente aquele prato. Essas coisas que são o mínimo e que às vezes o dono não vê. Porque quando o dono está ali, o gerente está ali, presente, a gente sabe como é. As coisas acontecem diferente. O olho do dono. Sim, Entendeu? sim. O meu pai tem uma frase que é o olho do dono que engorda o gado. É isso. Exatamente. Entendeu? Então, quando alguém está te falando que no dia que a gente foi aconteceu uma coisa específica, mesmo que você leia e diga, poxa, isso aqui não é o meu padrão, é bom você olhar porque aconteceu na sua ausência. Sim. Então, esses mínimos detalhes que não são nem só para restaurante, eu acho que isso é para qualquer pessoa que atenda público. A gente esperar que o atendimento é com o empresário ali, o dono ali, o gestor ali. É a mesma coisa que quando ele não está ali, no mínimo é imaginativo.
Porque você não vai conseguir fazer isso. Legal. Sim. Entendeu? É impossível. E como que vocês separam ali, por exemplo, pô, vou sair à noite, eu vou sair para almoçar, jantar, hoje eu vou para curtir, eu com a Maju com o Vitor, e pô, hoje eu vou para avaliar. Até para os donos aí de bares e restaurantes não ficarem com medo quando você estiver lá aí. Será que eles estão avaliando a gente ou não? E vocês não avisam, não fazem reserva. Não. A não ser que a pessoa convide a gente para ir. Sim, aí, mas as avaliações que ocorrem naturalmente, assim, a gente não avisa, dependendo do lugar, se eu sei que tem alguém ali que conhece a gente, porque a gente fala, São José é uma cidade grande, mas não tão grande assim, já aconteceu em outras cidades também, e a gente fica até num cantinho, assim. Só puxar o saco de vocês um Tanto pouquinho que ali. a gente, Surreal. normalmente, o que Já acontece? aconteceu, tá? As postagens são feitas com câmera, a gente tira foto com câmera profissional. Porque por eu ter a agência, eu tenho equipamento. Então eu falei, vamos usar o equipamento para prazer também. E é uma lente para fotos de comida, então para textura, sim, então legal. E aí, por isso que as fotos são lindas. legais. É. Não ia falar lindas, parece que eu tô me elogiando, mas Bem são boas, legais, bem boas. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer a avaliação que ninguém sabe, que a pessoa não convidou a gente pra ir conhecer, nada disso, a gente faz com o celular. Aí é uma foto mais... Tá. E fico longe do balcão, não, ou aí vão daquele saber, ponto que vão fica, saber. que o gerente geralmente fica ali dando uma olhada, porque já aconteceu de perceberem, no meio você vê que tem um gerente falando com o garçom e olhando diretamente pra sua mesa, assim, sabe? Teve uma história muito boa que você falou de dividir, que a gente foi uma vez Dia dos Namorados, faz 2 anos isso, 2 Dia dos Namorados, não é? Não foi o último. Foi o último, Foi o faz, último. faz um ano que a gente tem então o foi o perfil, último, um ano é e mesmo. 3 meses. Gente, falei pra ela, poxa, Dia dos Namorados, não vamos fazer avaliação, vamos sair pra fazer uma jantinha num restaurante que a gente não está aqui no miolo. Era Igaratá, né? Igaratá. Igaratá. Falei, vamos jantar no restaurante, tá. Chegamos no restaurante, era num rooftop, então a gente subiu, o elevador, bonitinho. A moça recebeu a gente, tudo bem, sua mesa é ali, fomos. O restaurante ainda estava vazio, a gente chegou cedo. Não, a gente não chegou cedo. A reserva, mesmo, imagina, a reserva, Dia dos Namorados, mesmo. os restaurantes são caóticos, sim. tem que ter É o lista... melhor dia do ano. reserva e tal. E aí tava escrito, chegar até às 19 horas. Até às 19 horas é até este horário, depois disso não mais. A gente chegou às 19 horas e fomos o primeiro casal a abrir o restaurante. Eles estavam colocando toalha nas mesas. Ou seja, eles deviam ter colocado a partir. A partir, falha Aí a gente técnica. chegou, estavam passando som, a gente Toalha na mesa, acendendo sentamos vela. numa mesinha que já tava arrumadinha lá. Para um jantar 19 horas, né? Já tá, não, e de Dia dos Já Namorados. tá bom, já Exatamente, tá As bom. pessoas pelo vão menos mais pronto, cedo né? pra ir embora mais cedo, né? Sim, sim. E aí, consequentemente, o restaurante estava vazio. Como tava passando som, não tinha som ambiente. A gente ouvia tudo que eles falavam na cozinha. Na hora que a gente sentou na mesa, a gente ouviu o quê? O chefe de cozinha chamando É uma Metidos menina. da Besta! Isso mesmo. Aí eu falei, Nossa, Não era o que a estragou. gente queria, porque a gente não ia nem fazer não, e não post. teve post. Teve um Reels, tipo, como foi o nosso Dia dos Porque todo mundo Namorados. ficou com uma expectativa de onde eles vão passar, que o nosso inbox era só isso. Onde vocês vão? Mas O que vocês vão assim, fazer? Alguma dica? E o pior é que daí, a partir desse momento, o garçom era o gerente, né? Que vinha a cada 10 minutos na mesa. E ele Então, você vinha, não ele conseguia ficava tomar meio gole. Você fazia, tá bom? A água tá boa? Gelada? foi. Pedrinha de gelo? Foi. O vento, tá bom? Vento Temperatura tá tá bom. boa? E a partir desse momento também eu não consigo avaliar. Não dá mais pra Não avaliar. dá mais. Você não sabe mais como é que é Não, o não que atendimento a de gente verdade. fosse avaliar. Nesse dia era Era prazer. férias. É. Sim, sim. Mas- Foi esse caso específico ou vocês estão sentindo essa diferença aí quando vocês chegam no restaurante? Eu senti mais essa diferença no boom. Com os 4, 6 meses de Metidos da Besta, que foi quando a maior parte das pessoas ficou sabendo. E a gente Eu fez senti- um trabalho de imprensa junto. Sim, sim, a gente fez umas fotos também, então eu senti uma diferença bem grande, assim. Mas assim, pelo menos a cada 10 restaurantes, 2, alguém no final acaba falando, vocês são daquele perfil. Você repara quando é o dono que vem trazer a conta. Normalmente É, você sabe sim. que alguma coisa está Uhum. errada. Que é o dono que trouxe a conta. Não trouxe pra ninguém, é só pra sua mesa. Aí você sabe que... Tem alguma coisa, algum interesse comercial, É. né? Mas assim, curiosidade, eu sei que a Maju tem um estudo, tal, tem a gastronomia, você estudou alguma coisa relacionada à comida, eu quero saber, a Maju cozinha também? Sim, Ou ela só muito. gosta e só Graças a entende? Deus. Não, muito. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. O meu plano
pro futuro é... Ela que vai ser a cozinheira do seu É restaurante? isso. Eu já falei pra Maria. Essa é a responsável pela parte da comida. Ela vai ficar na cozinha e eu vou ser o simpático. Mas a gastronomia Você contratou sua... ela na sua equipe? É uma dos Já, 50? Ela não? é a cozinheira. Não, eu vou contratar Ô, ele. Vitor, mas a gastronomia dela é de café da manhã, porque de almoço e de jantar vocês já estão com a lista cheia, né? difícil. Deve ser Mas gastronomia você de... sabia que eu falo muito disso pra ele? Semana passada a gente teve uma semana muito caótica. E eu não sou uma pessoa muito gregária. Eu sou uma pessoa que gosto de ficar em casa. Eu gosto muito de ter um dia a dia muito tranquilo, assim. Então eu até falo pra ele, Diferente de mim. parece tá certo. metidos a besta mesmo. Mas eu falo pra ele assim, essa semana a gente só vai sair 3 vezes à noite, tá bom? Porque eu não aguento, eu não consigo. Eu sou uma É pessoa verdade. criada por É vó, muito. que come arroz e feijão. Então eu gosto de ficar em casa. Eu tenho um ritual de chegar do escritório, tomar banho, fazer uma janta que vai demorar 3 horas pra fazer. Numa segunda noite. Segunda é meu dia preferido pra cozinhar, inclusive, porque é um dia que todo mundo reclama e xinga segunda-feira. E eu resolvi que a segunda-feira vai ser sempre legal. Então eu faço, sei lá, um nhoque trufado, que vai ficar pronto 10 horas da noite. Se ela começar às Ontem, 6. o que eu fiz ontem? Será que a Maju vai cozinhar pra gente algum dia? Edu? Oh, Meu sonho, hein? Meu Só sonho. fazer um Aqui, jantarzinho. Eu vou sempre ouvi, planejar eu e sempre vou ouvi mandar em o Minas que o melhor tempero para comida é a fome. Então, É deixar isso. o prato pronto 10 horas da noite, eu acho que o interesse teu é esse. isso. Ai, que coisa Não, maravilhosa. É o eu adoro melhor porque eu fico nhoque que eu bebendo. comi. É. Eu fico bebendo, eu Pronto. sei o que ela vai fazer. Aí eu pego um vinhozinho, eu escolho qual vinho a gente vai tomar e a gente gasta. ele à anota, noite. ele faz as Sim, sim. anotações Eu com tenho todos essas os anotações. vinhos. É, ele anota. boa. Sim, É boa. sim. Mas é por isso que a gente escreve assim no texto, justamente por ter um repertório muito maior. Ele de vinho e bebidas no geral e eu de comida, porque eu gosto de comer. E ele gosta de beber. Então a gente tem mais repertório nesses sentidos, assim. Hoje em dia já é bem mais tranquilo, né? É. Você já é bem menos fresco pra comida e eu já sou bem menos fresca pra bebida, então virou uma Eu coisa... sei que o Vitor não come alguma coisa. Eu não Abobrinha. como abobrinha. Ah, De jeito abobrinha. nenhum. Ah, então nenhum, aquela assim. pizza Não é tradicional de mineiro, pelo abobrinha jeito. com... Eu tenho sempre pavor. quis Eu pedir tenho Lá em casa, meia sempre vem abobrinha. abobrinha com zucchini. Então, Bom demais. Na verdade, a minha mãe usava abobrinha. Ela vai me xingar que ela fala que ela não fez isso, mas ela fez isso. Ela usava de castigo. Entendi. Ah, vai comer abobrinha. E aí eu odeio. Bloqueou. E eu adoro a É. abobrinha da mãe dele. É a melhor isso. abobrinha. Aí minha O mãe, de vez almoço em que quando, ela ela faz a abobrinha, eu minha falo, sogra "Eba." tá vendo? Minha sogra fez isso com abacate. Minha esposa não come como abacate abacate. de jeito Eu não nenhum. vou Eu não como Mas- abacate. Não vou comer, eu não como abobrinha de jeito nenhum. Assim, pode ser meu restaurante favorito, não vou comer. Outro dia a gente tava brincando que era. Qual era o valor? Mas se for um drink de abobrinha? Não vou tomar. Acho que era. Acho Você que era. me falou, não, se você preferiria. Acho que era 1 milhão, Acho era que era, tipo você brincadeira. preferia 1 milhão ou comer. Né? Ele falou eu que falei, ele eu não- não vou ganhar 1 milhão porque eu não vou comer abobrinha. Eu não consigo pensar em Não quase vou nada, a não ser, tipo, matar uma pessoa da sua família que eu não Ou 1 faria. milhão. Ou 1 milhão, Um É. milhão, né? Ah, não, eu assim. Porque eu mas tenho bloqueio. algumas coisas que eu não gosto de comer agora. Não comer por 1 milhão. É. Tem que ser, assim. Você tem Não, que e minha odiar mãe me do xinga fundo do toda coração. vez que eu Sei lá. falo de abobrinha em algum lugar. Amanhã eu vou chegar, ela vai olhar pra mim e fazer, eu não fazia isso. Eu fazia, mãe. Mas não tinha o Fazia. desenho que você fez de quando você era criança? Faça um desenho. Eu não lembro mais da Faça um história. desenho de alguma coisa que você não gosta. Ele fez uma abobrinha do mal. Eu era criança, eu odeio. Realmente é um negócio que. E o pior é Anotado, que a primeira anotado. vez que eu falei Mas ele disso, comeu. surgiu gente, eu sabia que você ia falar isso. Surgiu um monte de gente falando, não, mas vem, come de tal jeito, come a pizza. Eu, Pizza de. por quê? Nossa, Tem muito 80 mil sabores de pizza. Por que eu vou comer bem a do que eu não gosto? Vou comer de qualquer outra coisa. Não vou. Vira um comer. apelido bom esse daí, hein? Chamar É de isso. abobrinha. Doutora pronto, Abobrinha. Doutora Abobrinha. Ô, Vitor, É. você que gosta de beber. Você vai no restaurante, um bar, você gosta de tomar um drink especial, É isso. pelo jeito. Você não se perde na avaliação, não? Toma um, toma outro. Não, porque a gente Daqui a anota enquanto está fazendo, cara. Eu Ah, abro o tá. bloco de notas do celular, mesmo que não seja uma. A gente não escreve o texto bonito, mas você É. escreve água, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Depois a Maria Júlia transforma num texto bonito. Sim. Mas já aconteceu da gente beber bastante. Tem um evento. Ultrapassar o limite aqui. Não, ultrapassar o limite eu faço com alguma frequência. Isso eu não posso falar. Beber, eu bebo com alguma frequência, assim. Principalmente porque eu gosto de beber. Então, assim,
Eu gosto do gosto de bebida alcoólica. Eu sou desses que eu não tomo o drink com leite condensado, que fica com gosto de salada de fruta, não. Eu gosto de gin. Gin tônica pra mim é porque tem gosto de gin. Eu gosto de whisky, porque tem gosto de whisky. Eu gosto de vodka. Eu gosto de vodka pura. Eu gosto da bebida alcoólica. A gente tem um amigo que a gente fala que ele tem um paladar feminino pra bebida, porque ele pede aqueles drinks com bola de sorvete em cima. Chantilly. O Vitor apavora ele. Uma sobremesa, não é um drink, né? O cara quase volta, né? ele quase volta pra casa, porque ele fala, meu... com esse drink. Não dá, é muito doce, é tudo aquelas coisas com calda. Outro dia ele pediu um drink, ele vai me xingar. Era azul, tinha e uma bola de sorvete. Em cima, uma bola de sorvete granulado colorido. Eu falei, Era. Começou a dar, né? Vez eu falei, você tá me sacaneando, que você vai... Sai de perto de mim com isso aqui, que eu não quero que saia numa foto que eu tô do seu lado. Isso é ridículo. Ele apavora, ele não existe liberdade de expressão perto dele com drinks. Não mesmo. Mas aproveitando, quando vocês estão bom no restaurante, você já sai com um script ali do que vocês vão analisar? Você faz não. É sempre na hora. Mas é o mesmo padrão. E um padrão, é isso que eu ia falar. É sempre na hora ali que a gente decide o que a gente vai pedir. Eventualmente, o máximo que eu posso fazer é olhar o cardápio antes. Até para definir um budget ali, saber se naquela semana do mês é um lugar que a gente consegue bancar e tal. Mas assim, nunca tem um script, tem um padrão, que é sempre pedir uma entrada, se é um lugar que tem entrada, porque às vezes você vai comer pizza, você não tem uma entrada. Sim. Mas se tiver, a gente vai pedir uma entrada, 2 pratos principais, bebida tem que ter. Eu evito, por exemplo, pra mim não é tão difícil, mas às vezes eu peço pra ele evitar de pedir Coca-Cola, porque você vai falar o quê? A Coca-Cola tava gelada. É difícil. Então, mas cerveja, assim... né? Cerveja é igual... Mas a gente vai vendo ali do que tem de diferente naquele restaurante na hora. Eu evito também, isso ele comentou no começo, né? Eu evito muito que a gente peça sempre os mesmos pratos. Então, às vezes nem a primeira coisa que eu pediria, mas é uma coisa que é diferente naquele lugar. Eu busco, mas é sempre ali na hora. É sempre, isso aqui eu acho que ia ficar legal aqui. E o tipo de avaliação é sempre o mesmo. Então, assim, a gente vai olhar ambiente, a gente vai olhar atendimento, a gente vai olhar comida, a gente vai olhar se o atendente não fingiu que não te viu. A gente tem esse cuidado de padrão. É por isso que a gente não consegue fazer avaliação de delivery. Delivery eventualmente, é mais raro, a gente faz reels. Tipo, comendo e tal, mas nunca uma avaliação, não tem nota, não tem valor. É mais é uma recomendação, assim. Porque não tem como. A batata frita não vai chegar crocante. Eu vou falar... Então tem lugares... Às vezes o motoboy dá uma empinada com a moto. Exatamente, a pizza tá torta. Não tem como. Por mais que tenham alguns lugares que dá pra bater palma de como que chega fresco, não vai ser tão fresco quanto no local, é impossível. Sim. Então é até injusto. Eu não acho honesto, além de tudo. Você vai falar que a hamburgueria X que você foi presencialmente, a batata tava uma delícia, o hambúrguer tava gostoso, o pão tava durinho, perfeito. Aí você vai pedir uma em casa, vai chegar a batata meio murcha, você vai falar, batata murcha. Mas tava chovendo, o motoboy tomou chuva, caiu não é nem o mesmo. Não dá. A pessoa não tem a mesma condições, entendeu? Uma coisa que a gente faz muito, que tá no padrão de avaliação, é estacionamento. A gente sempre coloca. Se tem estacionamento, se é de graça, se é cobrado. Se tem a avaliação, ela excede aí a comida e a bebida, né? Vai num cômputo geral mesmo, né? E, na verdade, uma coisa que a gente percebeu bastante, que as pessoas pedem também, que eu nunca ia reparar, porque eu não tenho filhos, tem espaço Kids. Isso daí eu perguntaria. No começo, eu ralava muito com perguntas. Tem espaço Kids? Um lugar para ir com as minhas 3 crianças pequenas. Eu falava, não sei, eu não tenho 3 crianças pequenas. Posso um lugar cachorro? Que não tenha... mas cachorro a gente repara mais. Cachorro eu reparo porque eu tenho. Lugar que não seja tão barulhento numa sexta-feira à noite. Aí eu ficava meio assim. Então, conforme a gente foi fazendo post e as pessoas foram engajando, a gente foi começando a reparar em mais coisas além do nosso próprio umbigo mesmo. Porque antes eu não ia reparar se tem espaço Kids. Hoje a primeira coisa que eu falo pro Vitor é: vai tirar uma foto do espaço Kids. Sim, com vai certeza. Lá. Porque quem tem filho procura muito com isso. Com certeza. Você sai à noite, você quer descontrair. Se você vai num lugar que não tem espaço Kids, já era, cara quer ficar noite. Pelo menos no celular. É difícil. Poucos lugares têm uma boa área Kids. Olha, em São José eu admiro muito do xerife.
que é um lugar que que eu tenho vontade de voltar para fazer uma segunda avaliação. Mega Espaço Kids. Não, Mega o Xerife Espaço Kids. eu acho que é o maior. Inclusive. Deve ser o maior. Em Taubaté, um que a gente foi recentemente, inclusive é o nosso último Reels, é o Arizonas. Ele tem mega Espaço Kids com aqueles jogos de stick e parquinho mesmo, pula-pula. Ele tem as duas áreas ali, ele tirou um bom pedaço do restaurante dele pra fazer. Então agora eu tô craque em Espaço Kids. A gente repara muito. Mas já tá preparando também para usar o Espaço Kids, vocês dois? Não? Daqui a um tempinho, né? Daqui a um tempinho. Ele, quando eu quiser, mas daqui a um tempinho ainda, né? É que eu sou mais velho do que ela, então eu fico tentando convencer o tempo todo o tempo, entendeu? Toda brecha, tipo essa que você me deu, eu aproveito de algum jeito pra convencer. E ele começa a convencer minhas amigas também, que já tiveram neném, e aí do nada, meia-noite eu recebo uma mensagem, tipo, oi, quer ter um bebê? Desse jeito, assim. Tem que tentar. Ué, aí avalia de vez o Espaço Kids, né? Coloca em prática. Exato. E além aí do Instagram, Metida Besta, todo esse trabalho que vocês fazem com restaurantes e bares, que mais que vocês... Sobra tempo pra vocês fazerem alguma coisa? Que mais áreas vocês trabalham? Eu sei que o Vitor tem a parte de marketing, então comenta um pouco pra gente aí que... Esse ano agora, em outubro, faz 9 anos que eu abri minha agência. Eu trabalho com comunicação há 13. E eu abri recentemente uma divisão só de bar e restaurante, até por isso que a gente acabou de falar, mas a agência atende todos os públicos. Então, se você tem um restaurante, se você tem uma empresa de consultoria, a gente consegue atender. Então, vai fazer 9 anos agora, a gente já está atendendo 13 cidades. Porque, na verdade, assim, quando eu fui abrir a agência, quando eu me formei, há 13 anos atrás, todo mundo queria atender a Coca-Cola. É uma coisa que todo publicitário queria atender a Coca-Cola. O sonho do publicitário. E aí eu decidi que eu não queria fazer isso, que eu queria fazer o oposto exato. Eu queria ter clientes, eu queria proporcionar para empresas de pequeno, médio porte uma comunicação boa. Que esse cara não ficasse me devendo o resto da vida. Sim. Então, eu comecei a bolar a agência a partir disso. Então, eu tenho hoje em dia um tipo de trabalho, uma metodologia de trabalho que é voltada 100% para autossuficiência. Então, assim, você contrata uma agência e o cara fala, você precisa fazer foto, terceiriza-se o fotógrafo. Você precisa fazer vídeo, terceiriza-se o videomaker. Você precisa fazer um banner, terceiriza-se a gráfica. E aí você perde, além do dinheiro, um tempo correndo atrás dessas pessoas. Então, a agência hoje em dia abraça tudo. A gente faz as fotos, a gente faz os vídeos, a gente tem profissional que faz tudo. Eu preciso fazer um banner, a gente não tem gráfica, mas a gente corre atrás do banner, imprime com o cara e te deixa no restaurante, ou na empresa que você tiver. Sim. Então, assim, a gente já montou uma metodologia que permite, inclusive, que a gente atenda o cara em Ilhabela, que a gente vai um dia em Ilhabela a cada quinzena, um mês, e a gente consegue atender o cara como se a gente estivesse lá todo dia. Então, a gente conseguiu bolar esse tipo de trabalho, que favorece, inclusive, o nosso Instagram, porque muitas vezes aconteceu da pessoa falar, como é que você fez isso? Como é que você tá dando essa visibilidade? Eu acabar explicando, a pessoa fala, poxa, devia marcar uma reunião com você, e aí as coisas vão evoluindo. Uma coisa ajuda, entende a outra, né? Uma parte de conhecer os restaurantes, você consegue saber o que eles precisam. Aí quando você vai criar para eles uma solução, você sabe a dificuldade dele, então... Exatamente. Principalmente porque o problema, não só de restaurante, mas de toda a empresa, a base do problema normalmente é muito parecida. É muito difícil a pessoa, em primeiro lugar, fazer o que vocês estão fazendo, por exemplo, que a autopromoção é muito difícil a pessoa se ver como um produto. E é um produto. A partir do momento que você coloca a camisa do patrocinador, você é um produto. Você está emprestando você para o produto. Então, assim, a partir do momento que você consegue explicar aquilo que você faz com um mínimo de... Porque as pessoas não têm necessariamente que saber ligar o celular e fazer um puta vídeo, ou falar muito bem, fazer... Mesmo a gente, a cada podcast a gente melhora como a gente está fazendo. A gente já tem um esquema. Mas, assim, as pessoas precisam se treinar para conseguir se olhar no espelho e falar, poxa, se eu vou participar desse podcast, eu preciso pensar na roupa que eu vou, melhor eu pentear meu cabelo, melhor essas coisas que no final fazem com que você seja a cara da sua marca. Porque quantas vezes você deixou de consumir num local e começou a consumir do dono? Você não fala, poxa, eu vou no restaurante do João. Não, eu vou no João. Eu vou lá, vou tomar cerveja no Seu Zé. Sim. Porque o cara vira a marca da empresa dele. E hoje em dia isso é muito nítido.
né? Você olha qualquer movimento de marca hoje em dia, o Magazine Luiza, ele aumentou drasticamente as vendas dela depois que ela montou a Magalu, que ela virou a personagem. Rebrand, né? Você, a partir do momento que você tem uma pessoa para xingar, mesmo que seja um robô, você se sente mais representado do que falando com a marca. Então, a gente viu no domingo aquele filme da Nike, que conta do trâmite até o Michael Jordan. Eles só viraram a grande, enorme potência no basquete que eles até hoje são, e eu sou viciado, então eu posso falar, eu sou viciado em Nike, por causa do Michael Jordan. Sim. As pessoas não compram Nike, as pessoas compram Jordan. Então, uma personificação que eu acho que as empresas precisam e que normalmente é difícil. Você convencer o dono do restaurante, por exemplo, já que é isso que a gente está falando, a aparecer e falar, poxa, o meu parmegiano é o melhor, é muito difícil. Olha, acho louvável o trabalho de vocês de ir cada dia num lugar diferente, porque eu sou assim, eu como pizza do mesmo lugar, tá? Eu saio para tomar vinho no mesmo lugar, 2 na verdade, cerveja, então assim, eu vou nos mesmos lugares. Primeiro, porque eu detesto passar raiva. É difícil mesmo. Então, se eu sei que o lugar A é bom, para que eu vou testar o B? Eu vou no A. Então, a não ser que alguém me fale, Eduardo, pode ir no B, que você vai gostar, porque você gosta do A. Exatamente, porque eu precisava de alguém que me ajudasse. Então, assim, acho que louvável o trabalho. Deixa que eles passem raiva por mim. Isso, Passem raiva. Terceirizo o meu, passar raiva pra você. Eu devia colocar isso na bio do Instagram. Passo raiva por você. E não cobro nada por isso. Exatamente, pronto. E já aconteceu algumas vezes de a gente ir num restaurante de comida japonesa, por exemplo, e aí não ser tão gostoso quanto o que a gente mais gosta. A gente fala, puxa, a gente queria se eu tivesse ido lá no ar, né? Mas é por isso que eu mantenho a listinha, porque senão na hora da pressa, ali, na hora da preguiça até, você vai no que você conhece, no que você gosta. A gente também faz isso. Eu sempre falei várias vezes hoje, inclusive, nesse dia a gente tava de férias. Porque às vezes é necessário. Sim. De domingo a gente tem... De resto... Domingo a gente tem costumes muito consolidados ali. Ou é o Portuga para ele comer o parmegiana, ou a gente vai no Rivers em Santa Branca também, que a gente adora por causa do filho, que é o cachorro. Sim. Hamburguerias também. Domingo é um dia que eu não vou fazer post. Tá. Então, nos outros dias, a gente passa raiva por vocês. O Vitor também tem área tem uns eventos, alguma coisa que você também dentro tá à frente? Da agência, na verdade. Assim, a gente, dentro desse processo de autossuficiência, a gente promove, se você disser que, poxa, eu vou fazer, minha empresa está completando 10 anos, eu queria fazer um jantar para os meus clientes. A gente corre atrás de tudo. A gente faz o evento para você. Então, a gente faz assessoria de imprensa. Eu quero aparecer nos jornais, eu quero fazer um festival, um evento, mostrar o aniversário da minha empresa. Isso de forma separada. A empresa não precisa ser seu cliente já para você fazer Não, a isso. gente tem esses pacotes separados. Entendi. Mas o pacote principal, o arroz com feijão da empresa, é o que eu olho e falo, você nunca mais vai precisar se preocupar com o trabalho em si de correr atrás da divulgação da sua empresa. A gente define o que você tem de necessidade, vamos dizer, e a partir disso a gente começa a montar esse planejamento. Então, vamos colocar imprensa, vamos fazer uma feira de vinho, vamos fazer o aniversário da sua empresa, vamos dar umas entrevistas para você aparecer, vamos te treinar antes de dar as entrevistas para não ser aquela entrevista que a pessoa tá travadinha assim, parece que tá obrigada. Então a gente faz todo esse trabalho. Vamos fazer foto do ambiente, dos pratos, de tudo. Então a gente monta, vamos fazer um cartão de visita, você tá visitando as pessoas e passa o telefone de boca. Legal. Tudo isso a gente faz. Tem os envios também. Vamos fazer tem o painel de coisa LED também. A empresa é, graças a Deus, bem completa. Assim. A gente faz essa parte de marketing por WhatsApp, dentro dos serviços, de envio personalizado. Dificilmente, hoje em dia, eu entro em contato com principalmente para as vendas de painel de LED, essas coisas assim, com as pessoas, realmente eu digitando. Eu tenho um sisteminha que põe o nome da pessoa e é o mesmo texto em tudo, e a pessoa acha que eu mandei para ela. Tô contando meu segredo agora. Mas a gente tem, hoje em dia, tem que ganhar, tem que escalar, né? O negócio, não tem como. Ferramentas, hoje em dia, que a gente... Tem que usar. Eu tento trazer para as empresas uma solução que seja barata, para que ela não fique pagando o que... Porque as pessoas têm ainda tem hoje em dia, muito pé atrás com a agência. Porque durante muito tempo foi muito caro você ter agência. Era coisa para empresa grande ter agência. E a pandemia deu uma mexida muito boa nesse mercado específico, tirando, óbvio, todas as catástrofes que ela proporcionou, mas assim, fazendo um recorte para a comunicação foi muito boa.
Porque muita empresa saiu do mercado no sentido de amadorismo, de estava fazendo ali agora, e o restante se profissionalizou de uma forma muito boa. Então você hoje em dia consegue sentar com um cliente e ter ferramenta para tudo. Você tem ferramenta para vender por WhatsApp, para aumentar a visibilidade, a gráfica, o evento, a assessoria de imprensa, a comunicação em si, tráfego pago para poder aparecer para mais gente, né? Os anúncios. Ah, puxa, acontece muito, eu tenho R$2.000. O que eu faço? Eu faço jornal, eu faço anúncio no Instagram, o que eu faço com isso? Influenciador, que é o nosso caso também, mas daí olhando do outro lado, quem eu chamo? O que eu faço com esse influenciador? Então, a gente consegue, dentro da empresa, ter uma gama de produtos muito grande, exatamente para que o cara não precise se preocupar com nada. Eu acabo virando um house dele. Depois da pandemia, muitos pensam que essa parte da publicidade, do marketing, ficou voltado muito para a rede social. Assim, isso. Vamos divulgar o marketing só nisso, né? Pelo que você está falando, é bem mais... eu acho que você precisa ter da publicidade. Eu acho que o melhor caso para mim, de todos, aí eu vou me contradizer quando eu disse que o pessoal que se forma queria atender. Eu acho que para mim, a melhor empresa de todos os tempos é a Coca-Cola. Não existe comunicação melhor do que a Coca-Cola. Até hoje, na minha opinião. Eu acho que é uma das únicas empresas do mundo que se você está andando... Eu sou viciado em Coca-Cola. Eu adoro. Se você está andando na rua, sol, e você ouve um barulho, você fala, putz, essa pessoa está tomando Coca-Cola. O vermelho, a garrafa vermelha é da Coca-Cola. Eles não precisam tanto que se você for olhar hoje em dia, o principal logotipo da Coca-Cola é só a silhueta da garrafa. Não é mais nem o logotipo. Então, assim, esse trabalho de pensar como você vai fazer com que a sua empresa tenha uma marca... Perpetuar a sua marca, né? É isso. É muito... E é um trabalho longo. Não é um trabalho que a pessoa vai me contratar para fazer em um mês. Não é isso. Mas do mesmo jeito que eu tive que fazer na minha empresa uma mudança um pouco antes da pandemia, em que eu tirei o nome fantasia que ela tinha e coloquei o meu sobrenome, do mesmo jeito que eu fiz isso, as pessoas precisam começar a pensar que a marca delas vai além do prato de comida que ela serve. E é aí que a gente entra. O que mais você tem a oferecer para essas pessoas? Esse planejamento, a gente consegue ir moldando e fazendo com que a pessoa tenha uma visão até maior do negócio dela, assim. Eu acho que é basicamente isso. E quando não é pelo amor, é pela dor, né? Só comprovando o que você falou também, quantas vezes e quantas pessoas, todos nós não conhecemos, que coloca o sobrinho pra fazer o marketing do Instagram. E aí fala, eu tenho um sobrinho que faz mais barato. Vou parar aqui, mas obrigada pelos seus serviços. Faz, quantos desses voltam depois? Porque vem que não é só isso. Muitos. Não é só isso. Você leva um choque e volta e vê que é um trabalho muito mais amplo do que aquilo que você estava pensando que era. Acontece direto. Eu acho que a autoridade, aí não só quando a gente fala sobre pessoas, sobre empresários, sobre empresa mesmo, mas a autoridade de você falar algo, independente se você é uma empresa que fala o meu parmegiana é o melhor. Mesmo que não seja, mas na sua concepção aquilo é. Eu acho que essa construção é o que as pessoas precisam aprender a fazer. Porque a gente tem aqui o melhor modelo do planeta em São José, porque é um lugar em que dificilmente uma empresa que tenha um gestor ou um grupo de pessoas que entenda de fato de negócio, é muito difícil essa empresa dar errado. Se elas tiverem o caminho certo de fazer as coisas, poxa, eu vou ser o melhor bife à parmegiana, eu não vou ficar rico no primeiro ano. Não adianta, as pessoas têm essa impressão maluca. Hoje eu tava no barbeiro, um menino tava estudando marketing, e aí, ele vai saber também que eu tô falando dele. E aí, ele começou a me perguntar coisas, ele falou, poxa, eu vou abrir minha agência. Eu falei, mas você tá estudando? Ele falou, eu falei, você já trabalhou em alguma agência? Ele falou, não. Eu falei, você sabe como é que funciona? Ele falou, não. Eu falei, você vai abrir e fazer o quê? Ralar. Você vai chegar de primeira para um cara e vai falar o que eu aprendi no curso, que isso aqui é o melhor? Não é por aí o caminho. Eu acho que, além de tudo, comunicação, que se tornou um ramo muito banalizado no Brasil, desde que tirou-se a obrigatoriedade do credenciamento de jornalista para exercer a profissão, as pessoas perderam a noção do quão importante é e a da responsabilidade que é quando você assume a comunicação de uma empresa. Porque se eu faço dar certo a empresa daquela pessoa, eu consigo gerar mais emprego, mais renda, eu consigo movimentar o mercado daquela região.
ele vai aumentar, inclusive a compra de insumo, então ele vai aumentar outra empresa e outra empresa. Em compensação, se eu faço errado, é exatamente o oposto. É uma responsabilidade muito grande que as pessoas ainda colocam na mão de pessoas que estão absolutamente despreparadas. E não adianta falar que não sabe, porque sabe. Você sabe na conversa com a pessoa, na primeira reunião a gente sabe, para qualquer ramo que você está conversando com a pessoa, você tem que ser muito ingênuo para numa primeira conversa você não saber se a pessoa sabe do que ela está falando ou se ela está te lendo o que ela falou de um livro. É muito diferente. E eu acho que as pessoas precisam ter essa ideia de que, no caso de restaurante, do rapaz que estaciona carro até a agência que cuida, você precisa ter gente boa fazendo tudo. Porque senão você vai ter um gap e é naquele gap que você vai falir. Sim. Eu acho que é esse o grande ponto, assim, que as pessoas precisam ficar atentas quando tem uma empresa, de qualquer coisa. Legal. Maju, fala um pouquinho de você aí. Eu acho que o Vitor deixou claro a profissão dele e tudo mais. Você, a gente já sabe que você é advogada. Qual a relação com o advogado? Como que você concilia também esses trabalhos tudo junto? Eu sou advogada trabalhista. Legal. Indo contra todas as minhas vontades da faculdade, que eram todas as áreas menos trabalhista. Mas a vida acontece assim mesmo, né? Você se vê apaixonado e focado numa área que talvez você nunca pensou que você fosse fazer. E eu sou sócia de um escritório em Jacareí, mas a minha rotina é muito tranquila, assim, em relação a conciliar o trabalho com o hobby, que já é um trabalho, por causa dos horários, né? Sim. Os nossos horários são bem tranquilos, assim. Mas eu gosto muito da minha profissão, o direito é uma área muito bonita e é uma área que se atualiza o tempo inteiro, então você tem que estar constantemente estudando. E eu sempre gostei muito de estudar mesmo, assim, de ter de ter um livro na mão. Então foi muito legal, assim, pra mim desenvolver esse trabalho. Ainda tá longe, tô começando. Legal. Não tenho 10 anos de carreira ainda, não. Mas é uma área muito interessante, é uma área que eu gosto muito. É bom que se um dono de restaurante processar vocês, aí já tá... Já temos... Não, eu sou o já tem departamento... assessoria jurídica. Eu sou o departamento jurídico da empresa dele. Meu departamento jurídico é ela. Você quer alguém melhor pra cuidar da empresa do que ela? E eu tenho 100% de aproveitamento. É realmente muito legal, A motivação dela é nobre, né? É dela? É o mínimo que se espera. É nobre a E ainda mais nessa área trabalhista que você consegue fazer também uma assessoria muito interessante para as empresas. Eu costumo fazer a parte do trabalhador, mas também, excepcionalmente, aí, em relação às empresas, né? Ao lado da empresa, de como contratar um funcionário de uma forma correta, dentro da lei. Sim. Então, tem toda essa assessoria aí. E o meu marido é o principal cliente. Acho que o casal trabalhando em conjunto, fazer os negócios assessorados por vocês darem certo. Acho que essa é não só a visão de vocês, as nossas também, como na assessoria de investimento, a mesma coisa. A gente quer ver o nosso cliente prosperando e acho que isso aí não tem o que pague isso daí. Exatamente. Né? Isso aí é um negócio Exatamente. São áreas muito interligadas, se você parar para pensar no fundo mesmo, são todas as áreas muito, muito importantes e é a base, né, da nossa realidade, assim. Então é muito legal de ver a conciliação dos nossos trabalhos diurnos. Ainda não chegou a socorrer o Vitor em nenhum... A Maju não socorreu o Metidos à Besta por enquanto não, né? Não. Que bom. Tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes. Agora eu acho que a pergunta para fechar aqui, o pessoal gosta de recomendação, a gente também, né? Fala aí uns 5 bares ou restaurantes para o pessoal aqui da nossa região frequentar, que vocês avaliaram. Então eu também sofri com 5. Pode ser. 5. Top 5. Pode ser 5 meu, 5 dele? Top 5, vai. Vamos lá. Eu esqueci de perguntar também, mas se puder passar um que foi muito exótico, assim, sei lá... Que o mais exótico... É um diferentão. Não é aqui na região, tá? É inclusive um dos restaurantes que eu colocaria no nosso top 5. Fora de São José, que é em São Paulo. Mas foi um jantar às cegas, né? Que a gente foi. Que ele comeu abobrinha. Aí, tá vendo? A gente foi no jantar às cegas. E não ganhou 1 milhão. Não ganhou. Sem ganhar 1 milhão. E pior. E pior de tudo, ele gostou. Aí, tá vendo? Eu não sabia o que eu tava cego. Foi. De um restaurante que chama Duas Terezas, em São Paulo.
Até a história do nome é muito legal. Duas Terezas, por quê? Porque as duas avós da chefe são Tereza. Legal. Uma é cearense e uma italiana. Então ela fez um restaurante de fusão de cozinha brasileira, predominantemente nordestina, com a cozinha italiana. Então, assim, eu amo aquele restaurante, do brunch ao jantar. E eles estavam fazendo esse projeto muito legal. Agora, se eu não me engano, eles estão em reforma. Mas mesmo. é um restaurante que eu deixo, assim, a recomendação de olhos fechados. Eu sei que vocês vão gostar. E esse jantar especificamente ocorria todo sábado. Se você fosse 2 sábados seguidos, você ia comer... Sempre tinha um jantar cego. Sempre tinha. E se você fosse 2 sábados seguidos, você comeria coisas diferentes. Justamente para manter a ideia da surpresa. E você comia com a mão. É muito estranho. Muito estranho. Eles estimulavam todos os sentidos. Então, tinha um cara declamando uma poesia. Aí, do nada, vinha alguém fazer massagem nas suas costas. Aí, você sentia um cheiro. Aí, eles recomendavam. Tinha talher também, porque tem gente que tem aversão. Mas eu quis entrar... A gente quis entrar 100% na experiência. Então, a gente comeu com a mão. E aí, no final, você escrevia... muito, muito, muito estranho. E o mais legal, que é o objetivo do jantar ali, além de você experimentar coisas novas, é você perceber como que os seus sentidos se adaptam. Então, no começo, você acha que você tá burro, porque você não sabe nem onde tá o copo, onde tá o prato. E no final do jantar, você tá conversando aqui com o copo na mão e comendo. É muito estranho, é uma experiência muito, muito maluca, assim. Muito, muito, muito legal. O que eu mais gostei de tudo é que no final, você não sabe, são 5 que ele comeu abobrinha. pratos. Foi isso. Abobrinha. Não, mentira. Não, eu não fui tão maluco. Mas todo mundo comeu, todo mundo aqui estava vendado e jantou. E aí no final passam um papel para todo mundo. E a chefe vem e fala, o que vocês acham que vocês comeram no primeiro prato? E você vai escrevendo todos. Eu arrasei. E aí no final ela pergunta e todo mundo vai falando o que tinha. E assim... tinham coisas que você não imaginava, porque além de tudo, eles brincam exatamente com as texturas. Então tinha hora que você comia, o de cima era era folha de arroz, não era? Era... frita. Como é o nome daquela folha de arroz que você jogava, ela fazia vum? Isso, é isso mesmo. Não sei, não. É bem anos 80, anos 90. Ela fica parece uma nuvenzinha, um negócio muito louco, assim. E aí você comia aquilo. E aí, depois disso, você ia pegar, você achando que tinha outra, era uma coisinha molhada. Aí depois você ia... Então, assim, você mexia nos seus sentidos. Era um negócio muito legal. Que legal. E ela é genial. Ela é genial. Foi que a hora que ela falou, porque esse prato aqui... Eu tava sentadinho bonito aqui. Tinha nem bebida alcoólica, eu tava tomando suco. Ela falou, esse aqui é com uma abobrinha. Na hora, meu estômago fez... Blum. Falei, vou passar Aí mal, ele ficava passar assim, mal, aí eu olhava pra ele e falava, você segura. Você já comeu, faz 1 hora que você comeu o negócio. Porque é psicológico. Na hora meu estômago embrulhou, eu não podia ter nada mais com cheiro de comida, nada de nada. Tem esse post no nosso Instagram. Na hora meu estômago embrulhou, eu falei, eu não consigo mais comer nada, eu não posso mais, ainda bem que tinha acabado o jantar. Eu vim embora de São Paulo a Jacareí falando, eu não acredito que inconformado. Que isso. Mas foi o restaurante mais... A experiência mais exótica legal, que a gente assim. teve. Legal. E assim, eu faria todos os sábados, porque é muito, muito rica a experiência. Vamos lá, 5, 2 Terezas, Ah, Amit. Amit sempre, o Amit meu é o restaurante nosso... favorito de São A gente José. casou no Amit. A gente tá então sempre no Amit, recomendo o Amit. Tem um gosto emocional lá, então. Tem. Mas não, assim, é. eu conheço o Amit desde que ele foi pra Anchieta, pelo menos. Então faz 8 anos. Legal. Não, mas faz Sempre mais, você já foi no Não, passo. então, Onde é era o que eu vou passo? pegar essa referência. Ele sempre foi espetacular. A comida sempre foi um negócio, assim, de outro planeta. É sempre muito bom. Então, assim, se você for no executivo, que é só no almoço, é maravilhoso. Não é aquele arroz, feijão e bife. Se ele te fizer um arroz, feijão e bife, é um belo arroz, feijão e bife. É um negócio de O outro Marcelo planeta, busca a excelência, não tem Legal. outra assim. palavra. É muito bom. Então é um local que a gente recomenda pra todo mundo. Vai, já fomos 2, mano. Me ajuda. Bom, não é restaurante, mas a gente fez um Reels. Ok. Bar e Pode restaurante, ser, né? não. Qual é? O DS, DS. outra experiência maravilhosa. Também em DS. São Paulo. Bar de drink em São Paulo. É um bar de jazz em São Paulo. Ah, Escondido no edifício Itália, que tem em cima o famoso Terraço Itália. Ele fica no primeiro andar, é escondido.
Não é grande. Todo mundo passa batido pra ir no Terraço vai Itália. direto pelo. Ele é pelo- minúsculo, pelo ele é minúsculo. elevador. E ele é outra vibe do Terraço Itália, Não, é um completamente. negócio muito Você sabe no chique, elevador quem muito tá legal. subindo pra lá, quem tá subindo pro Terraço Itália. Mas ele é predominantemente de drinks e shows, pequenos shows de jazz. Você deixa um salário mínimo lá facilmente. É difícil. Mas vale tem que se cada segurar. centavo. É maravilhoso, não poderia deixar de citar. Mas pra cá, acho que o momento O momento em frente ao Center Valley do Abraão é excepcional. é muito também, especial. muito Ele é bom. muito especial. E Mas eles fazem É uma pegada shows. café, não é? Então, Do ele café tem- da manhã ao Ele jantar. faz tudo, assim. Ah. Ele tem umas massas, assim. Eu nunca comi nada lá que fosse menos do que Ele- maravilhoso. Ele tem um nhoque, Caramba. próxima vez que você for. Então, é um nhoque recheado de mussarela e vem numa cama de ragu de costela. Olha, Nossa. é triste. É triste. É muito bom. Eu E nunca ele faz comi uns nada lá que shows, fosse ruim. Então, assim, uma quinta-feira no Direto eu mês. tô saindo do Center Valley, tem uma musiquinha. É assim. isso. Lá é ele é muito muito gostoso. legal. Vale assim, a pena, vale a pena. Eles fazem show de jazz uma vez por mês, aí é todo mundo ali fora, tomando vinho, comendo, ouvindo um jazz, é muito legal. Lá E se é um você lugar for muito no especial. café da manhã, dá pra ir trabalhar também, é uma coisa legal de falar, principalmente pra vocês e tal. Ele deixa lá sempre uns cantinhos pro pessoal trabalhar com o computador ali, ficar o dia inteiro. É Porque ele tem essa café. essa é a vibe mesmo, assim, é quase que uma extensão da sua casa de manhã até a noite, é muito especial. Gosto muito. Quantos Quinto? foram? Foram Quinto. 4. Eu tenho muita dúvida entre qual. Eu gosto muito de um específico que é o The Australian em Taubaté. Que delícia. E eles têm uma pegada de brunch o dia todo. Então, assim, você vai à noite, eles ainda têm as coisas que são servidas em café da manhã. Então é muito legal. É uma experiência diferente, porque além de tudo, eles ficam na Avenida Itália, que tem todos os bares. Então, você tá andando na Avenida Itália, tem um bar ouvindo sertanejo no último com música ao vivo, ou tá tocando rock. Você entra, ele tem isolamento acústico, E é climatizado. é climatizado, então mesmo que esteja um frio de rachar lá, é quentinho. Aí, Breno. É muito, muito Friozinho. legal. E a Gostoso. primeira. Então, eu percebi isso porque a primeira vez que eu fui lá, eu não fui com o Vitor, eu fui com a Nai, que é uma amiga nossa. E tava muito frio, devia ser julho, assim, bem frio mesmo. E a Nai é obcecada por café da manhã. Ela poderia tomar um grande café da manhã, não comer e tomar um grande café da tarde, e pra ela tá tudo certo. E aí ela falou pra mim, queria tomar café. E era 7 horas da noite. Nossa. E aí a gente foi no The Australian e tava muito, muito, muito frio. Quinta-feira, eu acho, já tava aquelas baladas sertanejas que tem lá. E aí a gente entrou assim, quentinho, silencioso, cheirinho gostoso. Aí eu falei, nossa, será que eu morri e vim pro céu? E aí, desde então, a gente vai bastante lá. A costela é maravilhosa, costela então é muito também boa. tem janta pra quem gosta de comida mesmo. É um restaurante Muito bem gostoso. versátil, então É, você muito encontra legal, bastante. sim. Muito diferente. E um bônus, eu vou adicionar um Então bônus. vai, pode exceder, Sexto. vai. Que seria a experiência de ir na Essenza Vinícola Boutique, que é em Santo Antônio do Santo Pinhal. Antônio do Pinhal, que é uma experiência, assim, fenomenal. Eles são praticamente autossuficientes. Agora, a última vez que a gente foi lá, eles ainda não tinham, mas estavam construindo um restaurante. E Agora também já tem. aqueles campos para você fazer piquenique, que é mais alto e você ter toda a vista da Serra da Mantiqueira, assim. E eles fazem os próprios vinhos lá, tem as galinhas deles, então os canoles são feitos com a gema caipira da galinha, e o creme é colhido com os morangos de lá. É e muito assim, legal. uma das melhores experiências da Bom. minha vida. Muito bom. Legal. E é Bacana. pertinho, dá pra ir. Dá, com Sim, certeza. sim, aqui na região, né? Nossa Muito região bom, é muito muito bom. É rica. aquela famosa uma hora de tudo, né? É. E sim, o dia que vocês verdade. forem, pode convidar que a gente vai junto. Ah, Tá legal. bom, beleza. A gente vai combinado. junto. Tô esperando um motivo pra voltar lá. Show. Para fechar, eu queria que vocês tentassem resumir em poucas palavras para a gente uma mensagem para vir de encontro aqui com o motivo do nosso podcast, que é uma mensagem para o empreendedor, aquele que está começando ou aquele que está no meio com vontade de desistir. O que vocês diriam para o empreendedor? Vale a pena empreender? Quais dificuldades? O que vocês têm observado? Quando que eu você fui pode abrir a falar pra agência, eu gente queria aí? muito que alguém tivesse dito confia pra mim, porque eu acho que é o mais difícil. Confia, puta, porque tem dia que é pra todo mundo, 10 anos depois, continua sendo pra mim. Tem dia que é muito difícil. Tem dia que você fala, pô,
acho que eu vou vender tudo isso aqui, vou fechar toda a lojinha e vou embora, porque eu não aguento mais, isso aqui é muito difícil, o que eu queria não foi o que deu certo. Às vezes a gente erra, é muito fácil a gente sentar aqui com fórmulas incríveis, poxa, o menino que está querendo abrir a agência agora, é muito fácil você ter isso. Mas se você une um pouquinho de experiência e muita força de vontade, você consegue chegar. Confia, se você acha que o que você está fazendo é o melhor, confia naquilo, bate nessa tecla, faz. Tenta se aliar de amigo, de esposa, de alguém, de pai. Poxa, meu pai trabalha comigo, é meu sócio na agência até hoje. Eu abri a agência, ele entrou de sócio. Legal. Então, assim, confia. Eu acho que alguém precisava ter me dito isso que não fosse o meu pai na época. Porque meu pai não era empreendedor. Meu pai era vendedor. Então, eu sou o empreendedor da família. E eu queria muito que alguém tivesse dito, tem dia que você vai querer chorar embaixo do chuveiro, mas tem dia que você vai querer berrar da varanda porque deu certo. Então, equilibra, porque os dias ruins parecem muito piores do que o restante. Então, confia que se você faz, vai dar certo. Toda vez que eu vejo alguém falando isso daí, eu lembro de um post que minha esposa fez uns dias atrás, que ela colocou, se você estiver cansado, descanse. Não desista. Exatamente. Eu acho que isso aí resume tudo. É isso. Eu vi um esses tudo, dias tudo, que tudo. também acrescenta em tudo isso, que era assim, eram vários copinhos falando consistência é você fazer um dia esse tanto, um dia esse tanto, um dia esse tanto, um dia um pouquinho menos, mas continuar. Porque uma hora você vai chegar lá, confia. O importante é não parar. O importante é você, num dia você faz isso daqui, mas no outro dia você para, você não vai chegar no final. Então, e o importante é o caminho mesmo, é a consistência, né? Então eu acho que esse é o mais importante de tudo, é confiar no que você faz bem. Bacana. Fraguinha, considerações finais aí, para o pessoal te achar nas redes sociais também. Bom, obrigado pela presença. Imagina, Obrigada a vocês. Mesmo, bom saber que a gente consegue descobrir os restaurantes aqui de São José. Eu, como joseense, eu tenho essa dificuldade também de sempre vou no mesmo, no bar, no restaurante, é complicado. Então é bem legal esse trabalho de vocês. Parabéns. Viu? Obrigado. E para me achar nas redes sociais, @felfraga, bem simples. Adiciona lá que a gente está trazendo conteúdos constantemente aí. Obrigada pelo convite. Eduardo, considerações finais aí. Agradecer o casal, que eu já acompanho já há alguns meses aí, digamos, né? E pessoal que quiser seguir, o Vale Negócios, eduardolopes.junior no Instagram, YouTube, temos aí as plataformas do podcast também, Spotify. Então, nos sigam, curtem, compartilhem, tá bom? Isso aí. Obrigado. Maju, e para achar você nas redes sociais, também o Instagram de vocês, que é o mais famoso aí, como que faz o pessoal seguir? Bom, principalmente Metidos a Besta, @metidosabesta, sem underline, sem ponto, Metidos a Besta. E para quem quiser me seguir no pessoal, é maju.b de Batelli, mas é só maju.b. Meu perfil é privado, então se você pedir para me seguir lá, é porque nós seremos bons amigos. O meu é muito fácil, é o primeiro lugar, Metidos a Besta, que é o principal sempre. Todo mundo que me encontra fala, não, segue o Metidos a Besta. Eu nem sou tão legal no meu, assim. Lá é muito mais legal. E o meu, pessoal, é Victor, com C, Coppola, Copola. Legal. Parente do Caio Coppola, não? Pensou? Com certeza. Ele tem um P a mais do que muito mais dinheiro também. Bacana. Gostaria de agradecer vocês também, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Obrigada. Para achar a gente no Instagram e no YouTube, Vale Negócio Podcast, @Vale Negócio Podcast. Eu sou o Breno, meu Instagram é Investindo com o Breno, quem quiser me seguir, só seguir por lá também. Obrigado a todos e até mais. Até mais.